E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, muito boa noite a todos vocês, meus amigos queridos, pessoas que são nossos parceiros, que nos prestigiam aqui no nosso programa Linha de Frente. Que privilégio tê-los aqui mais uma noite. Quero agradecer novamente, como eu sempre faço, a nossa plataforma do CT Segurança, esse time maravilhoso, Christian Visval, Adalberto Benhaja, que bacana, toda essa gente que está aqui, o Cavalca que está aqui na nossa retaguarda, Kleber Reis, Silvano Barbosa, obrigado vocês por terem criado essa oportunidade para a gente compartilhar trajetórias, compartilhar coisas de inovação, tanto da área de segurança pública, segurança privada e outros assuntos também que já passaram aqui, mas sempre relacionados àquilo que nós chamamos de alta performance, aquilo que diz respeito às técnicas mais modernas, aquilo que tem pertinência com aquilo que se espera no século XXI. Portanto, é só nesse aspecto, é só coisa bacana, essa coisa para cima, é só coisa legal aqui que a gente trabalha na Linha de Frente. E hoje não poderia ser diferente, quero aqui agradecer a presença do capitão Boldrini. Conheço o Boldrini desde a época ainda, quando era um jovem tenente bilíngue, né? Uma das coisas que é muito importante, a gente se conheceu em alguns eventos, e é uma alegria. O Boldrini, ele acabou se enveredando aí por uma atividade muito seleta, muito inovadora, que é o tema que nos traz aqui hoje, a questão dos atiradores ativos. Esse é um assunto muito importante, sobretudo para o meio corporativo e para as escolas, né? Seguindo o que já acontece aí nos Estados Unidos, é um tema pouco explorado, um tema árido, né? Um tema que tem poucos especialistas, e o Boldrini, ele é um desses profissionais que acabou se aprofundando nessa questão, e esse é o assunto da nossa noite aqui hoje. Antes de até de apresentar o Boldrini, eu quero dar a palavra para ele também falar o seu boa noite para as pessoas que nos acompanhando aqui. Boldrini, a palavra está contigo. Boa noite, coronel. Agradeço a oportunidade do senhor estar desprendendo esse tempo para a gente fazer esse bate-papo aí, né? Para explicar um pouco desse projeto nosso que a gente está encabeçando aqui na nossa área, mas que o nosso grande objetivo é perpetuar isso aí, não somente para a Polícia Militar, mas para outras forças de segurança, né? Tanto guardas municipais, Polícia Federal, policiais civis, e assim por diante, né? Então, só agradecer a oportunidade do senhor aí e de todos que estão nos assistindo aí também. Muito obrigado, Boldrini, por ter aceito o convite, né? Muito bacana estar com você, né? Reencontrá-lo, né? Mas eu queria pedir uma licença aqui, Boldrini, porque eu quero fazer um comentário sobre algo que aconteceu aqui no Brasil no último dia 14 de dezembro. Eu estou muito orgulhoso como brasileiro, e eu falei com o Boldrini antes, né, que a gente ia fazer esse pequeno recorte aqui na nossa live, cujo tema são os atiradores ativos, para fazer uma homenagem à Força Aérea Brasileira, ao nosso centro tecnológico lá em São José dos Campos, que, junto com a Força Aérea Brasileira, é um órgão vinculado, fez algo muito importante, pouco divulgado aqui no nosso país, que foi o lançamento do primeiro motor de propulsão hipersônica aqui no Brasil, né? Isso foi um feito para a nossa ciência e tecnologia, para a nossa defesa. Só para explicar um pouquinho melhor, o que é isso, gente? Nós não temos, é uma nova geração de defesa. Até pouco tempo atrás, e ainda temos, né, os chamados mísseis intercontinentais. O sujeito aperta um botão de um míssil, ele lança esse míssil, e aí, obviamente, o país que tem ali o risco de ameaça, ele consegue fazer uma
um mapeamento desse míssil. Esse míssil ele vem numa velocidade bastante grande, mas dá tempo de um país que está sendo atacado fazer a sua defesa. Ele consegue fazer o tracionamento, né, fazer o tracking dessa movimentação desse foguete, às vezes com ogivas nucleares, etc., e consegue lançar um outro míssil para abater esse míssil. Só que agora mudou. Agora nós estamos falando de velocidade hipersônica. O que é uma velocidade hipersônica? É na ordem de Mach 5, Mach 6, 6.000 quilômetros por hora. Em outras palavras, quem tem uma tecnologia dessa, de colocar um veículo com uma velocidade dessa grandeza, nós estamos falando antigamente de horas para fazer uma interceptação, agora de minutos. 5, 6 minutos é o tempo que esse míssil do local de lançamento chega ao seu alvo. E olha só como é importante essa velocidade, nem precisa ter uma ogiva nuclear, porque a própria energia, pela velocidade, já causa um dano fantástico. O que aconteceu? Em 2006, a Força Aérea começou a desenvolver esse projeto, e esse projeto consiste num motor que é acionado apenas com uma velocidade muito alta. Foi um teste que o Brasil fez, mas só esse teste que aconteceu no último dia 14 coloca o Brasil na mesa dos grandes, gente. Poucos países têm essa tecnologia chamada propulsão hipersônica aspirada. Esse teste que vocês estão vendo aí nessa foto, um foguete levou esse experimento, que é um motor, e a própria pressão, a própria formação da onda de choque pela velocidade é capaz de gerar a ignição desse motor. E a experiência foi bem sucedida, foi um sucesso, e eu tenho o privilégio de falar que o meu irmão, coronel aviador Eduardo Viegas Daleluca, coronel Luca, da Força Aérea Brasileira, hoje doutor em sensoriamento remoto, ele estava como coordenador desse projeto. Que alegria para a família, que orgulho para o país nós termos essa experiência bem-sucedida, e aí deu tudo muito certo. Gente, vocês não têm ideia, só de ouvir a história e acompanhar no último domingo um pouco do que foi o resumo, até porque são questões muito sigilosas, envolvem questões de defesa, mas naquilo que foi possível a gente ter conhecimento, e aí também pelas notícias que nós captamos pela internet, dá muito orgulho. O Brasil hoje é um dos poucos países que tem a primeira fase concluída, né? Alguns outros países estão mais avançados. Só para vocês terem uma ideia, esse motor ele vai dentro de um planador, é um veículo como se fosse uma asa delta, toda feita com uma série de tecnologias, porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você está fazendo um voo a jato de um avião de cruzeiro, você tem um tipo de energia, um tipo de parâmetro, são cálculos de um jeito. Quando você está falando em velocidades supersônicas, você está falando de outro tipo de padrão, outro tipo de configuração. E quando você está falando de velocidades hipersônicas, aí muda tudo, gente. Imaginem um planador, um veículo pequeno, levando com um motor muito potente com essa velocidade e podendo fazer manobras que diversificam, né, a trajetória e deixam difícil para um radar detectar e atingir um alvo, fazendo manobras muito em cima, né, na verdade, para dificultar qualquer rastreamento. Isso que o Brasil conseguiu. Parabéns à Força Aérea Brasileira, parabéns ao nosso Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que, numa ação conjunta, fizeram esse projeto. Parabéns, Barão, meu irmão, o apelido dele é Barão para a nossa família aqui, Coronel Luca, que foi coordenador, e, em nome de quem estendo meus agradecimentos ao brigadeiro, chefe desse projeto, a todos os cientistas técnicos. Vocês não podem imaginar o trabalho, toda a força-tarefa que foi envolvida para um lançamento que durou minutos, né? É um trabalho enorme. Eu vou mostrar agora um trechinho daquilo que foi o vídeo que eu quero passar para vocês desse lançamento que marcou esse dia 14 de dezembro, o projeto 14X, do 14 bis para o 14X. Aí a imagem do lançamento, o Cavalca está fazendo a gentileza para a gente. Gente, vocês não têm ideia, todo o trabalho que está por trás desse gesto, desse ato que vocês estão vendo aqui. Aquela fumacinha preta é uma fumaça direcional,
ela faz o alinhamento de fazer o seu giro no próprio eixo, e aí a velocidade será alcançada, e agora o segundo estágio, e aí é Mach 5, Mach 6, que bacana, que alegria, que orgulho. Parabéns aí a todos envolvidos nesse projeto que coloca o Brasil num patamar. Quem tem essa tecnologia? Estados Unidos, China, Rússia, a Índia está um pouquinho adiantada, e agora o Brasil. São 5, 6 países que estão nisso daí, muda o status de defesa do nosso país. Que bacana. Isso dá um orgulho para a gente, momentos tão áridos como estamos vivendo, mas gente que nos inspira, e assim como falando de inspiração, também nos inspira aqui o meu convidado dessa noite. Agora vamos entrar no nosso assunto mesmo. Parabéns aí à Força Aérea, parabéns ao INPE, parabéns ao Centro Tecnológico lá em São José dos Campos, que juntos conseguiram esse feito enorme, do 14 bis para o 14X, o projeto de propulsão hipersônica aspirada made in Brasil, gente. Que alegria, show de bola, fico muito feliz. Parabéns a todos vocês. Deixa eu falar um pouquinho do meu convidado dessa noite, gente. O Capitão Boldrini é um profissional, assim, muito qualificado. Ele fez... você estava lá, eu estava lá no 12º SWAT, você assistiu minha palestra no primeiro dia lá? Sim, senhor. Bacana. Sim, senhor. Nesse curso da SWAT, promovido pelo CAT, na época ainda, o presidente dessa empresa era o Marcos Duval, hoje senador da República, teve esse privilégio de fazer esse curso SWAT. O Boldrini fez o 10º curso SWAT. Eu sempre abria esses cursos aqui no Brasil, e o primeiro dia era comigo, era uma aula de gerenciamento de crise e negociação para alunos do Brasil inteiro, profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, gente da área de segurança, de uma maneira geral, vinham lá para poder buscar, e, obviamente, o pessoal da SWAT de Dallas, né, vinha para o Brasil também para colaborar, e, além do que, o Marcos Duval convidava instrutores brasileiros, sempre o pessoal do BOP, do GAT, é por isso que eu estava lá nesses cursos. O Boldrini fez esse curso, nesse curso ele saiu com diversos certificados na parte de entradas táticas, progressão em local de alto risco, que é o pessoal do BOP que dá, tiros com baixa luminosidade. Temos um brasileiro, o Coronel Bolivar, que é um grande craque nesse uso de lanterna tática, combate em baixa luminosidade. Teve a parte de gerenciamento de crise, resgate de reféns, resgate tático. Ele também, só na SWAT foram muitos cursos aí que ele fez, aí também instrutor de direção policial preventiva, multiplicador da pistola eletrochoque, essa pistola que hoje a gente utiliza, é muito conhecida como o nome de taser, mas a polícia também tem a Spark, todas elas têm a mesma funcionalidade, que é o investimento da polícia em aplicação de técnicas de uso proporcional da força, né? Não é o uso mais progressivo, o nome correto, porque não tem que seguir uma progressividade, é o uso proporcional. De acordo com a necessidade, você emprega a força adequada. E a pistola de eletrochoque, né, ou incapacitação neuromuscular, ela é muito eficiente para a gente produzir uma imobilização de um agressor sem causar ali a força letal, né? Fez o curso lá no GAT de procedimentos preventivos em ocorrências envolvendo explosivos, um curso que foi criado ainda na minha gestão lá e até hoje existe. Fez também o curso de controle de distúrbios civis, tem também treinamento de técnicas de entrevista investigativa, negociação com reféns, é uma especialidade. Percebo que é uma trajetória muito tática que você tem, né? de muita dessa parte das operações especiais, muito bacana, conduta de patrulha, estágio de especialização na condução de viaturas 4x4, no policiamento ambiental, enfim, tem o curso tático de operações especiais no Grupo Especial de Operações da Polícia Nacional da Espanha, portanto, uma trajetória internacional. Também fez o curso o curso básico operacional de suporte médico, né, lá em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Só da parte de formação, é invejável a tua formação nessa área tática, nessa área de operações especiais, e aí também atua como tenente, comandante de força de patrulha, que é o cargo que os tenentes costumam atuar no policiamento operacional. Foi também comandante de pelotão de ROCAM, que é uma modalidade de policiamento que nós temos aí com o uso das motocicletas. Foi comandante da força de patrulha na região de Campinas, onde ele está hoje também.
trabalhou. Em Campinas tem uma especialidade. Campinas foi um modelo de área regional que muito importante, até distinto, porque a Campinas é como se fosse uma polícia com toda uma mini polícia militar, né? Tem todas as modalidades, tem cavalaria, tem canil, é um negócio bastante incrementado, que chegou até a ter um GAT em Campinas, que foi chamado Ataque, na época do Tenente Hugo, hoje o Tenente Coronel Hugo foi meu entrevistado aqui, e agora entra a parte que me interessa aqui nessa live de hoje, né? É um dos criadores, o Boldrini é um dos criadores dos procedimentos operacionais padrão de resgate tático, gente, resgate tático. Ele também foi autor da instrução continuada de comando. Isso é uma instrução que serve para a polícia inteira, patrocinada pela nossa diretoria de ensino. Chama a diretoria de ensino ainda, Boldrini? Sim, senhor. Diretoria de Ensino e Cultura. E Cultura, né? DEC agora, né? Na minha época, ensino e instrução, agora ensino e cultura, muito bacana, mudança, acho que foi uma inovação. E aí ele começou a se especializar nessa parte de resgate tático, né? Já treinou mais de 6 mil policiais nessa área de resgate tático, e agora tem sido um estudioso do tema que é o tema da nossa live hoje, o tema atiradores ativos. Esse é um fenômeno que eu queria... esse é o tema que nós vamos falar. Eu queria falar que o Boldrini, atualmente, ele é o comandante da 2ª Companhia no 47I, lá da região de Campinas. Campinas é uma região de policiamento, nós temos o CPI-2, nós temos vários batalhões, o 8º, o 47, deve ter mais alguns que eu não lembro todos eles agora, e eu quero já aproveitar para dar um abraço para o Coronel Fernando, que é o comandante do 47º Batalhão, e também para o Coronel Nery, que é o comandante de Campinas e região. Não me lembro, são quantos municípios que tem Campinas e região? São 28 municípios, era do CPI. São todos esses municípios, é uma polícia completa, né? O Boldrini, deixa eu falar uma coisa para você, até para título de aquecimento. Quando eu dou palestra falando sobre violência urbana, eu apresento as motivações dos criminosos, né? E eu falo assim, olha, existe a motivação terrorista, né? O sujeito que é um terrorista tem uma motivação ideológica, uma motivação religiosa, uma motivação racional. Nós temos aí países que têm esse problema. Aqui no Brasil, felizmente, esse não é um problema que nos afeta. Eu costumo falar que existe a motivação psicopatológica, é um sujeito meio doido, sabe? O cara tem um distúrbio, né? Uma psicose, uma neurose, e isso faz cometer crimes. E nós temos o criminoso comum, que tem a motivação financeira. Eu costumo até dividir em 2 tipos, né? Que é o que escolhe, o que atua em bando ou quadrilha, vai roubar carga, vai roubar empresa de carro forte, vai roubar, roubar banco, né? Fazer esse domínio de cidades. São criminosos que eles escolhem um alvo de forma seletiva, planejam a sua ação, né? Mas a motivação é financeira. E nós temos uma subdivisão desse criminoso com motivação financeira, que é o criminoso que mais nos incomoda, assim, a população, que é o criminoso oportunista. Esse está espalhado aí na rua e está atrás de uma facilidade. Mas o que aconteceu, Boldrini, aqui eu não contei para você na nossa conversa prévia, quando eu te convidei para a live. O caso de Suzano marcou muito a gente aqui. O caso de Suzano e alguns outros casos pontuais me fez escrever um artigo tentando decifrar um novo tipo de perfil criminoso. E o nome que eu escolhi, Boldrini, que é um nome que eu escrevi no artigo, eu estou chamando de motivação egocêntrica. Os caras não têm motivação terrorista, não são doidos, não têm motivação financeira. E o que faz o cara entrar numa escola, numa ação planejada e promover um massacre, como foi o caso na escola em Suzano e outros casos que nós temos lá. Detalhe, esse tipo de crime, eu estou chamando de motivação egocêntrica, porque, em geral, esses criminosos, eles não tiveram nenhuma passagem pela polícia, são garotos, no caso de Suzano, tinham boa reputação, não eram drogados, não tinham nada. Eles vão fazer essa ação com o propósito de matar, e eu vou contar um detalhe aqui, antes até de abrir para você, Boldrini, que me chamou muita atenção nessa cena de Suzano, e faz parte do plano um matar o outro e depois se matar. Quando não é isso,
é o chamado suicide by cop, que é o suicídio praticado pela polícia. Ele cria um confronto ali com a polícia, obviamente, muito mais reforço, muito mais estrutura, vai fazê-lo levar a pior e está no plano. O plano é não sair vivo. E por que eu chamo de egocêntrico? Porque ele leva a motivação para o túmulo. A gente não sabe qual que é a motivação. Os dois morreram lá. Uma cena em particular dessa massacre de Suzano me chamou a atenção, Bodrini. Quando o primeiro garoto entra na escola, ele começa a atirar nos que estavam ali no pátio e as pessoas em pânico correm, fugindo dos tiros, óbvio, natural, em defesa. Se entram lá para a parte da escola, pegam os corredores e somem ali. O segundo garoto entra na escola e vê um corpo já moribundo ali, inerte no chão. Um dos que tinham sido feridos pelo primeiro atirador. E ele vai com uma machadinha, Bodrini, num corpo inerte e desfere machadadas nessa vítima. Essa parte pouca gente explorou, mas não passou despercebido por mim. Porque isso representa algo que não dá para a gente explicar, gente. Algo de uma brutalidade humana. Você, muitas vezes, no confronto, você tem que fazer algo mais grave, tem que dar um soco, dar um burro, dar um tiro, dar uma imobilização, quebrar um braço, quebrar uma perna, né, do agressor, mas porque a pessoa está se debatendo, ela está ainda oferecendo risco para você. É diferente a cena que eu vi nessa escola, Bodrini. O cara, num corpo inerte, foi lá e desferiu machadadas. Eu estou contando esse caso da escola de Suzano para aquecer a nossa conversa, para trazer essa mensagem para você, porque esse assunto é sério, gente. Não tem acontecido muito aqui, mas é preciso que nós enfrentemos essa questão. E eu trouxe hoje aqui um profissional que está estudando isso muito profundamente. E qual que é a mensagem que nós queremos dar para você já de bate-pronto aqui? Você que tem um comércio, você que tem uma grande loja de varejo, você das escolas precisa enfrentar esse assunto. Precisa passar dicas importantes, treinar os seus profissionais para saber como lidar com isso. Feita essa introdução aqui, até muito acalorada e entusiástica, porque, Bodrini, confesso a você, acho esse assunto muito preocupante. E detalhe, como ele acontece muito raramente, ele ocupa as manchetes do jornal no primeiro e no segundo dia. No terceiro dia, sabe o que acontece, Bodrini? O jornal vira papel para enrolar peixe. Ninguém mais discute, ninguém mais enfrenta, ninguém mais explora esse assunto. E é grave essa omissão, porque vai acontecer de novo, gente. Nós temos que olhar os países que têm tido problemas com isso de forma mais recorrente, os Estados Unidos, para a gente poder lembrar que isso tende a acontecer. Até porque existe um negócio chamado efeito copycat, que é o efeito de imitação. Quando acontece um negócio desse, outros querem imitar. E o que aconteceu em Suzano foi exatamente isso. Eles planejaram essa ação. Na investigação, conseguiram verificar algumas páginas visitadas da internet, como fazer as coisas, etc., tal, porque é o efeito de imitação. Bodrini, a palavra está contigo. Nos aproxime desse assunto. Aproxime o nosso público que está aqui presente. Olha, quero agradecer, hein? Tem bastante gente que veio aqui nos prestigiar. Muito obrigado aqui a vocês que vieram. Professor Tianes, que é um grande incentivador dessas lives aqui, tem feito um trabalho bacana. O Ricardo Tassinato, meu amigo novo, mas amigo para sempre, e outras tantas pessoas que estão aqui prestigiando, porque é preciso enfrentar. E muito obrigado também, Bodrini, por ter divulgado na sua rede social, assim como eu fiz nas minhas, né, nos meus contatos, para que a gente possa ter um público aqui presente para ter consciência da importância desse assunto. Fala para a gente, como é que você começou com isso, o que te motivou? A palavra está contigo. Bom, Coronel, só para não perder nos comentários que o senhor falou, né, um dos propósitos dessas pessoas aí que tem essas motivações das mais diversas possíveis aí, eles sempre procuram o quê? Desumanizar as vítimas, né? Então é uma coisa bem complicada e a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, pegando só antes de começar a falar, o Coronel, se o senhor me permite, eu sempre falo uma frase do pesquisador chamado Bruno Bettenheim, é um sobrevivente no campo de concentração nazista, né?
E o que ele fala? Ele fala que a raiz do nosso fracasso em lidar com a violência está em nossa recusa de enfrentá-la, porque a gente acaba negando o nosso fascínio pela beleza sombria da violência e condenamos a agressão e a reprimimos, em vez de olhar para ela diretamente e tentar entendê-la e controlá-la, né? Então, eu falo muito disso aqui, né, que assim, nós aqui na América Latina temos uma cultura muito ruim em relação a isso aí, né? Mas que a gente está tentando vencer aos poucos aí, né? Aí entrando propriamente dito aí na nossa conversa aí, para o senhor entender, como que esse projeto iniciou, né? Estava, na época, como tenente, ainda estava lá no 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, aqui situado em Campinas, e eu sempre procurei estudar bastante esses assuntos, né? Em 2017, nós tivemos a oportunidade de ter um treinamento com o pessoal do GEL, um grupo especial de operações da Polícia da Espanha, como se fosse um COT aqui da Polícia Federal, fazendo um comparativo aí, né? Um pessoal extremamente técnico, bem didático, então eles passaram alguns protocolos de ocorrências envolvendo atiradores atiros, mas mais para o foco do lado de terrorismo. Aí depois, de 2018, 2019, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer esse treinamento na parte de medicina tática, e os norte-americanos, eles são bem focados nisso aí, né? Tanto que em conversa prévia com o senhor eu falei, né? Essa parte de atirador ativo, ela é diretamente ligada com a parte de medicina tática, né? Ambos, tanto a parte tática quanto o pós-ocorrência, eles são fundamentais, né? Aí, posteriormente, em 2019, eu tive a oportunidade de escrever a ICC, né, contando com o apoio de alguns outros oficiais, né? Não deixando de destacar também, o primeiro que escreveu sobre esse assunto dentro da Polícia Militar foi o Major Neri, né? Lá em 2014, que ele fez a tese do CO dele, que foi o precursor dentro da polícia, né? E depois, posteriormente, nós tivemos o Major Paulo Aguilar, que também escreveu vários assuntos. Está aqui com a gente hoje, está aqui com a gente na live aqui, já mandou um abraço aqui para você. Tem que destacar todo o trabalho do Major. Foi meu entrevistado aqui, está acompanhando a live, é um grande estudioso também do tema, né? Sim, que eles foi um dos precursores da parte de MacTech também, né? Que isso aí também tem total consonância em relação a esse assunto. E agora nós temos também o Coronel Racorte, que também está bem imbuído em escrever uma doutrina em cima desses assuntos aí, né? E é um sinal muito positivo, né, Coronel? Porque a gente vê que a polícia, principalmente a polícia aqui de São Paulo, ela está pegando esses estudiosos aí, estão escrevendo e estão disseminando conhecimento. Então, é um bom sinal para a gente aí, né? Excelente. Só para uma parte aqui, ó, o Paulinho foi meu entrevistado aqui, o Racorte também foi meu entrevistado. E o que você falou é muito importante. Gente, eu fico muito orgulhoso. Vocês estão nos acompanhando aqui. Nós temos, assim, pessoas que têm feito trabalhos de pesquisa, pesquisadores mesmo, sabe? Os trabalhos densos aí, tanto no curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é o nosso curso em nível de mestrado, como também no nosso curso superior de polícia, que é o curso em nível de doutorado profissional, né, que habilita o oficial superior a chegar ao último posto da instituição. São trabalhos, muitos trabalhos são muito relevantes, são trabalhos magníficos, e isso é uma coisa muito bacana. Nós temos um celeiro de ideias aqui e de pessoas que debruçam no tema, escrevem sobre o tema, e a gente vai ganhando evolução a partir disso aí. Antes de mais nada, Bodini, muito obrigado a você, sabe? A você, Paulinho, Racorte, toda essa galera que tem se esforçado para, sabe, transformar isso em procedimentos, como foi o seu caso, né? Fazer aí a instrução continuada de comando, fazer isso chegar lá na linha de frente, né? Para o nosso policial que está ali na rádio patrulha, que a gente chama aqui, né, no policiamento ostensivo, para poder ter um bom atendimento. Isso é muito bacana, saber como lidar com as coisas, né? Mas vamos lá, falando ainda dessa questão do projeto, como ele iniciou. Então, Coronel, e quando nós tivemos a oportunidade de escrever a ICC, né, que eu contei muito com o apoio do Major Neri, que nos auxiliou muito na elaboração da ICC, bem como o Capitão Gobi, que também atualmente está no GAT, também auxiliou bastante para a gente fazer essa instrução continuada, que felizmente a gente, entrando pelo site da DEC, a gente vê que é o material, a instrução mais acessada no site da DEC. Então a gente vê que é um assunto muito recorrente, que a nossa tropa como um todo ainda tem bastante interesse nesse assunto. Então é um sinal muito positivo para a gente, né, Coronel? E aí entrando em alguns conceitos, né, Coronel, a gente fala...
a terminologia atirador ativo, né? Que a gente trouxe, nós fizemos uma tradução literal dos norte-americanos, né? Exato. Porém, eu não posso deixar de falar que a gente também faz um trabalho em conjunto com o pessoal da Secretaria de Educação aqui de São Paulo, que está nos auxiliando muito nessas questões, que eles estão utilizando um outro tipo de terminologia, que é a ameaça externa. Por que eles estão usando essa terminologia? Porque foram feitos trabalhos de estudos lá na Secretaria, e eles optaram por utilizar essa terminologia que era menos agressiva para ser tratada junto aos estudantes. Porém, acho que o melhor tipo de terminologia, que é o que o GAT propriamente utiliza, que não seria o atirador ativo, mas sim o agressor ativo, né? Então, acho que, tecnicamente falando, essa é a melhor terminologia que nós deveríamos estar utilizando. Gosto dessa, gosto dessa do GAT, cara. Agressor ativo, eu não acho que... agressor externo dá uma margem, assim, de, sei lá, né, uma coisa meio estrangeira, né, uma coisa... Mas, tecnicamente falando, não abraça, né, Coronel? Porque verdade, você pode ser uma ameaça interna. Agressor ativo, eu acho que você tira o atirador, não necessariamente Sim. um atirador, o cara pode entrar com uma machadinha ou com uma besta, né, como já aconteceu, né? Mas ele é um agressor, de qualquer maneira, um agressor e ativo, né? Bacana essa do GAT, achei legal. Sim, eu acho que é uma beleza também, sabe, Boldrini, essa questão da gente estudar e achar com uma certeza. tecnologia que seja adequada para nós. E adequada que eu falo, não no sentido literal de ter traduzir exatamente a função, mas também que ela tenha uma aderência, que ela seja recepcionada por uma escola. Fica difícil chegar na escola e falar, olha, quero dar um treinamento contra atiradores ativos. A pessoa pode tender aí, ainda mais num país que tem problemas com relação à falta de educação para a segurança, como é o nosso caso, fica uma barreira. Agora, você chega lá, olha, quero fazer um treinamento aqui para uma questão que pode acontecer, que são agressores ativos, eu acho que fica mais fácil. Você concorda, Rodrigo? Sim, não, com certeza. E assim, mas é um assunto relativamente novo, né, vamos assim dizer, principalmente aqui no Brasil. Mas se nós formos analisar algumas outras ocorrências que aconteceram, eu cito um exemplo até mesmo aqui em Campinas, no Réveillon de 2016 para 2017, nós tivemos uma ocorrência que, se nós fôssemos analisar tecnicamente falando, ela também se entraria dentro dessa parte de atirador ativo, que por problemas conjugais, né, o marido entrou numa residência aqui próximo à região central de Campinas e matou 12 pessoas numa residência. Né? Então, assim, se a gente for analisar tecnicamente falando, nós já tivemos outras inúmeras ocorrências, né? Como o senhor falou, é um tipo de ocorrência que ela tem uma incidência baixa, porém a repercussão dela sempre vai ser alta. Nossa, é impressionante. Não tem como, porque ela mexe muito, né, com os nossos princípios, nossos valores, então é algo bem complicado, né? E já pegando o gancho... Ela tem uma zona de intersecção com aquela pessoa, por exemplo, o GAT, eu tenho acompanhado um pouco o GAT, sempre acompanho, né? Tem uma história lá no GAT, e o Racote mesmo me confidenciou, falou, olha, nós estamos tendo muito mais problemas aqui, né, nas questões passionais, pessoas desequilibradas, etc. Tal. Eu tenho uma zona de similaridade, uma zona comum desse caso que a gente está explorando aqui, que são os agressores ativos com pessoas... Porque quando eu fiz o estudo de caso lá de Suzano, que eu escrevi sobre isso e coloquei criminoso egocêntrico, aqueles garotos não tinham um problema psicológico, como eu disse, não eram drogados, não eram criminosos, tinham boa reputação e resolveram, né, fazer aquilo que fizeram. Mas você concorda que pode ter, talvez, às vezes, uma situação meio limiar entre algum tipo de problema psicológico para o cara fazer esse tipo de coisa? Como é que vocês têm avaliado isso, Boldrini? Coronel, nas instruções que nós passamos, nós falamos, né, que essas pessoas, naturalmente, elas têm uma psicopatia voltada para fazer uma ação dessa. Né? E muitas vezes as pessoas, elas já... tanto o psicopata quanto o suicida, o perfil dele é construído ao longo dos anos. Não é aquela pessoa que eu estou bem, amanhã eu vou entrar numa escola, fazer uma atrocidade, ou vou me matar. Né? O perfil dessas pessoas são construídos ao longo dos anos. E o psicopata, ele não quer ser descoberto. Ele quer ficar sempre no anonimato. Porém, tanto o psicopata quanto o suicida, eles dão indícios. Então, às vezes, eles já têm aquele grau de psicopatia e qualquer situação que ele passe, momento que ele esteja, qualquer tipo de situação,
pode servir como gatilho psicológico para desencadear uma ação que ele, no futuro, ele possa fazer. Tanto que eu sempre faço uma analogia. Antes da ocorrência de Suzano, nós tivemos a ocorrência aqui em Campinas, na Catedral, no final de 2018. E depois eu vou explorar um pouco essa ocorrência aí um pouco mais para frente, mas com certeza essa ocorrência de 2018 ela serviu como gatilho psicológico para os dois malfeitores, né, que fizeram a ação lá em Suzano, né? Entendi. Porque a gente trabalha, a gente nós aprendemos muito com os norte-americanos, né? Um estuda o outro. Então, ele vê o que o outro indivíduo fez, ele aprende com o outro alguma técnica, alguma forma de atuação. E, resumidamente falando, pela própria exploração da mídia, que a nossa mídia é muito sensacionalista, né? A gente vê que aquela questão do que o indivíduo que nunca teve nenhuma projeção no seu meio social, na sua família, amigos, empresa, ele mentaliza que se ele fizer algo desse tipo, ele vai ter uma projeção muito grande, em termos do seu rosto, enquanto do seu nome também. Né? Então, acaba servindo como um gatilho psicológico para ele, falar assim, se eu fizer uma ação dessa, olha o quanto que o meu rosto, a minha imagem, o meu nome vai ser perpetuado ao longo dos anos. Né? Tanto que os norte-americanos, eles trabalham muito nessa tecla. Né? E é bem interessante, se eu ter conhecimento, nos Estados Unidos tem uma associação, uma ONG, mas podemos chamar assim, esse nome, chama I Love You Guys, né, que eu amo vocês. Como que essa associação começou? Teve um ataque numa determinada escola nos Estados Unidos, e a menina, ela mandou essa mensagem I Love You Guys para os seus pais. E logo em seguida, ela foi morta pela ação do atirador dentro da escola. Então, os pais iniciaram essa fundação I Love You Guys Foundation, que eles trabalham bastante essa questão. E eles têm essa campanha, eles batem muito em cima dessa campanha, que é o quê? Para não se utilizar o nome dessas pessoas. A gente não pode dar publicidade para essas pessoas, nós não podemos dar espaço para essas pessoas. Né? Não temos que valorizar essas pessoas, temos que valorizar quem? As vítimas, os professores, os funcionários, os policiais. Você está falando, é tão importante, cara. Que bela sacada isso, hein, cara? Que bela sacada, porque na medida que você sabe que existe chamado efeito copycat de imitação, e você, numa cobertura midiática de um fato ocorrido, você dá projeção mais para os autores do que para as vítimas, você está dando, de certa maneira, alimento para ter outros, não é isso que você está falando? Sim, com certeza. E assim, a gente, puxando aquele gancho que eu já falei anteriormente, nós temos essa cultura de vitimização aqui na América Latina. É uma cultura muito complicada. E essa cultura, ela fala assim, não, mas ele entrou na escola, ele matou várias pessoas, acabou com a vida de várias famílias, mas ele era vítima de bullying. Ele sofria abuso. Não, a gente não tem que tratar essas pessoas como vítimas, sim, tem que tratar eles como monstro, algoz, que seja aí, para justamente não querer incentivar outras pessoas a fazerem isso aí. Né? Então, é um trabalho que, né, a gente está tentando fazer também, né, tentando contato com a QuinTM, para a gente também tentar trabalhar e ventilar essa informação, da mesma forma como não se ventila, não se noticia informações de suicidas, né? Ou um exemplo mais simples de todos, o indivíduo que entra no campo, no estádio de futebol, no campo, a partir do momento que ele entra, todas as câmeras são desviadas, para justamente não dar publicidade para a ação daquela determinada pessoa. Então, o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo, né? Você tem razão. A gente não fala na televisão, por conta disso, é um tema proibido de falar. Quando se suicidou, a gente nem dá cobertura quando é assim, às vezes nem dá notícias, já aconteceu. E essa do campo de futebol também sabia. Olha, você que está acompanhando aqui a nossa live, olha que coisa curiosa, né? Você, quando o sujeito invade o campo, já é um padrão tirar as câmeras, não mostrar a polícia fazendo a intervenção ali, tirando o cara do campo, justamente para evitar esse tipo de coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Boldrini. Eu tenho muita curiosidade sobre esse tema, acho um tema muito importante, mas a gente fala muito aqui para o mundo corporativo, sabe? Tem gente aqui assistindo a gente que está aí, né, responsável, gerentes de segurança, diretores de segurança, gente que tem lida com o público, né? E também pessoas de escolas, com certeza.
Vale a pena, e agora eu vou fazer uma pergunta para você, considerando esse público que está nos assistindo aqui. É importante não desprezar os sinais quando a pessoa está ali acompanhando, uma pessoa que está sendo lá, muita brincadeira com fulano, com o Joãozinho, muita brincadeira com... Né? E não desprezar esses sinais, ou ver uma pessoa que está ali meio, né, apresentando algum tipo de comportamento que chama atenção, né? Está ensimesmado, está lá, não tem ninguém conversa com a pessoa, ou ver, de repente, a pessoa fazendo pesquisa de coisas que são, né, relativas a algum tipo de preparação. A pergunta é, para quem está nos assistindo aqui, é muito importante não desprezar os sinais. Você fala isso, Rodrigo? Com certeza, coronel. Foi o que eu falei. O psicopata e o suicida, eles dão indícios, né? Ambos os perfis, eles são construídos ao longo dos anos. E mesmo, por exemplo, focar um pouco mais na parte do psicopata. Como eu disse, ele não quer ser descoberto. Ele quer sempre permanecer no anonimato. Porém, ele sempre dá indícios. E a gente tem, por obrigação, fazer alguma coisa. E a gente fala, né, uma frase para resumir, assim, em termos gerais. A pior decisão a ser tomada no cenário crítico é não tomar uma. Então, se a gente identifica aquela pessoa que está passando por um momento ruim, seja momento pessoal, profissional, esse tipo de diante, nós fazemos aquela leitura e naturalmente estendemos a mão, né? Não somente pelo atual momento que nós estamos vivendo, essa falta de resiliência, essa falta de resistência e frustração, que é bem complicado, mas a gente tem por obrigação, né, como um todo, não somente como profissional de segurança pública, mas como dentro da nossa família como um todo, a gente sempre observar isso e fazer alguma coisa. E vendo um conceito que o norte-americano trabalha, que é o seguinte, que é muito simples, mas tem uma eficácia muito boa, né? Eu abordo muito isso nas nossas instruções, né? Que é a parte um pouco, não somente a psicologia de combate, mas a parte de fisiologia de combate também, né? Que a gente trabalha a seguinte questão: antes de eu cuidar de qualquer pessoa, antes eu preciso me cuidar. Então, antes eu me cuido. Depois eu cuido da minha equipe. Porque se eu não cuidar da minha equipe, numa situação de intervenção, um operacional que está trabalhando uma frequência cardíaca muito elevada, ele pode tomar uma má decisão que pode reverberar na atuação da equipe como um todo, né? Para depois eu cuidar de outras pessoas. Então, isso é muito importante, né? Então, os que entra a parte de boa alimentação, exercício físico, treinamento e assim por diante. Porque em situações de estresse, eu sempre destaco isso, situações de estresse, nós nunca evoluímos. Nós nunca evoluímos. Nós sempre regredimos ao nível mais básico de treinamento. Então, por isso que eu preciso me condicionar, né? Condicionar meu cérebro, meu corpo e as pessoas que nos cercam, né? E é um conceito que o norte-americano ele tem muito enraizado, né? Só para o senhor ter noção. Quando nós terminamos o curso lá de medicina tática, o coordenador do curso ele fala: ó, vocês estão de parabéns, terminaram o curso, muito bom. Agora vocês têm por obrigação voltar para os seus departamentos, treinarem a sua equipe como um todo, o seu departamento, a sua família e os seus vizinhos. Então é um conceito assim excepcional, que a gente tem que tentar trazer isso para a gente, né? Acabar com aquela cultura somente de reativa, né? E entrar mais na parte preventiva, que entra nisso que o senhor está falando aí, que é essencial, né? Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando eu fiz aquele texto sobre esse tipo de criminoso com motivação egocêntrica, né, eu explorei o caso de Suzano, defini esse nome, porque foi o nome que me veio, porque os caras levaram para o túmulo a verdadeira motivação, mas na minha pesquisa eu vi que os americanos eles debruçaram sobre esse tema, por conta até do que acontece de forma recorrente lá, e eles deram 3 palavrinhas assim, uma situação de você estar num local e entra lá um atirador ativo ou um agressor ativo, como a gente queira chamar agora. As palavrinhas run, hide e fight, né? Corra. Se não dá para correr, se esconde. E se esconder e o cara está entrando, lute. Essas 3 palavrinhas. Aliás, tem uma pessoa que está acompanhando aqui, a gente, o Alexandre Fontolan, ele falou que os americanos são obcecados por essa questão do run, hide e fight, né? Que é uma obsessão. Sim. E está falando aqui que é um privilégio, né? A gente está explorando esse assunto aqui
na gloriosa PM. Né? Obrigado, Alexandre Fontolan, pela sua participação. Me fala uma coisa um pouco disso daí. Nós estamos também dando esse tipo de orientação. Esse é o que tem de mais moderno? Então, Coronel, isso é o que tem mais de moderno em termos de orientações gerais para a população, né? Mas a gente fala assim que aqui no Brasil ainda não tem-se muito essa cultura da polícia se posicionar em certas questões. E essa, se eu fizer uma rápida procura no site do FBI, no site do Homeland Security, no YouTube, você vai ver muitas polícias dos Estados Unidos, bem como do Canadá também, que eles trabalham bastante essas questões, que eles dão orientações oficiais para a população que entram nesse protocolo, né? Tem alguns pormenores, algumas orientações específicas em cima disso aí. E aí isso aqui volta na questão, né, dos protocolos ensinados para as crianças e adolescentes. Porque para nós, profissionais de segurança pública, ou pessoas mais formadas, né, pessoas mais velhas, é muito mais fácil, principalmente, a gente trabalhar esse último conceito que é o fight, que é o lute. Porque a motivação é diferente. Diferentemente, se eu estiver numa situação de roubo, o ladrão ele quer seu bem material. E aqui não, né? É uma situação que ele quer o quê? Ele quer ceifar a sua vida, né? Causar o máximo possível de mortes, né? Então, por isso que o norte-americano preconiza, se você não reagir, o cara vai te matar. Então, você tem que tentar fazer alguma coisa. Mas é bem temerário, e felizmente a Secretaria de Educação, como eu disse anteriormente, eles estão com uma equipe muito boa, muito bem estruturada aqui no estado de São Paulo, né? Não vou dizer nos outros estados, mas aqui em São Paulo nós estamos muito bem assistidos nessa questão. Trabalham com professores, psicólogos, tem um capitão da polícia que também compõe a equipe deles, né, para tentar atender todas as esferas que naturalmente uma situação dessa exige, né? E assim, mas pense no termo, será que a gente ensina uma situação dessa uma criança de 6 anos, 8 anos, 10 anos? Então é bem complicado, né? Por isso que eles estão fazendo um trabalho em cima disso aí para justamente verificar essas questões aí, né? De saber direcionar esses protocolos de acordo com a sua idade, de acordo com as pessoas, que eu falei, porque é um assunto bem delicado, né? Mas a gente não pode virar as costas, a gente tem que enfrentar ele, né? O máximo de força possível. Rodrigo, como você que está debruçado sobre esse assunto, está estudando isso, já treinou mais de 6 mil policiais, ou seja, nossa instituição está muito permissiva, né, a entender esse problema, a treinar. Mas você tem sido... Como é que você tem observado a sensibilidade do mundo corporativo civil? Me refiro às empresas, às escolas, né, escolas particulares. O pessoal está ciente da importância de debruçar sobre esse assunto, de qualificar os seus profissionais, de instruir os alunos e professores e também funcionários desse tema, ou a gente está muito distante disso, Rodrigo? Eu falo primeiramente por parte da Secretaria de Educação de São Paulo, eles estão bem imbuídos, né? Inclusive já trouxe eles para participarem das instruções que nós já passamos, né? Tanto a parte teórica quanto a parte prática, que é fundamental para o nosso operador, mas eles entenderam a importância e nós estamos tentando envolver outros profissionais da educação para entenderem a magnitude de uma situação dessa, né? Porém, em empresas em geral, a gente não vê eu, até o momento, não visualizei ainda essa procura deles por parte desse conhecimento, né? Então, a gente vê que, aí mais entra aquela questão que eu falei anteriormente, é a cultura latino-americana, que se não aconteceu comigo, então não tem por que eu correr atrás, né? Mas se aconteceu, não, tudo bem. Como aconteceu agora, eu vou correr atrás. Então, a gente tem que tentar mudar essa cultura também, né? Aquele conceito, é melhor você ter o treinamento e não precisar do que precisar e não ter, né? Eu vejo isso com uma clareza, sabe, Bodrini? Eu quero fazer um apelo a você, empresário que está nos assistindo aqui, a você, diretor de escola privada, né, a você que tem responsabilidade por um local onde tem muita movimentação de pessoas, o teu time tem que estar treinado para isso, tem que começar a conhecer esse assunto. Esses dias, Bodrini, eu fiz uma live falando um pouco de questões como, por exemplo, preconceito, discriminação, né, que é um assunto crepitante hoje, né, o que aconteceu aí, os fatos mais emblemáticos que ocuparam as manchetes de jornais, fizeram as ações de algumas empresas importantes derreterem, né, por conta de ações inadequadas, respostas incorretas em ações que precisavam ter respostas boas
e eram esperadas respostas boas. Mesmo raciocínio eu falo com relação ao tema de hoje aqui da nossa live. Agressores ativos é um nome que, para mim, é novidade agora. Muito obrigado, incorporei aqui no meu repertório, né? Ou o nome mais conhecido, atiradores ativos, porque nos Estados Unidos, que é o país que tem esse problema, eu quero fazer uma pergunta para você depois, se você tem uma dimensão de quanto isso acontece lá e que não chega para nós aqui, tá? Mas voltando aqui ao raciocínio, é importante debruçar sobre esse tema. Eu me coloco à sua disposição. Quem tiver interesse aqui, depois me procura. Eu vou compartilhar o telefone do Boldrini, que é uma pessoa que está aí preparada, estudioso sobre esse assunto, capaz aí, já treinou 6.000 profissionais, então tem uma experiência para poder ter notícia, sabe, gente? Tem que ter notícia, tem que estar próximo desse assunto, tem que saber o que fazer, sob pena de responsabilidade, tá? Aliás, Boldrini, eu tenho falado muito isso, sabe? Às vezes eu dou algumas dicas para os empresários em relação a alguns temas. Eu falo, olha, se você acha a questão de compliance, governança, cara, imagina o que pode ser se você não fizer nada, né, cara? Então, às vezes até de você ter um documento que você treinou, isso pode ser até como uma prova lá no Ministério Público, sabe? Olha, eu treinei as pessoas, eu dei conta desse tema, eu não fui omisso a esse negócio, sabe? Isso te ajuda demais, caso alguma coisa aconteça e você, tendo ou não a resposta mais adequada, isso é uma outra história, mas só a demonstração da preocupação, do teu investimento na formação dos profissionais para ter ideia da abrangência desse tema é algo que pode ser decisivo aí na avaliação de um juiz, de um promotor, em cima de um caso que tenha acontecido. Boldrini, como é que está isso lá fora, cara? Como é que tem acontecido? Como é que tem sido a estatística desse tema? Coronel, sempre nas minhas instruções eu sempre passo alguns dados estatísticos, né? E só que eu passo as ocorrências de 2000 a 2019. Porque do ano de 2020 e 2021, por conta da pandemia, foram anos totalmente atípicos, né? Então, por isso que eu sempre pego essas datas, de 2000 a 2019, né? E somente nos Estados Unidos, que é uma estatística passada pelo pessoal do FBI, nesse período houve 347 incidentes. Então, é um número altíssimo de ocorrências, né? E a gente sabe, por N motivos, acredito que nós temos uma tendência de aumentar isso cada vez mais, né? E é uma situação, né, como nós estávamos conversando anteriormente, diferentemente de uma doença como esse atual momento que nós estamos vivendo, que você precisa estar próximo dessa pessoa, para o cara, vamos dizer assim, ser influenciado pelo acesso a informações, cara, qualquer lugar do mundo, o cara pode ser incentivado por um determinado tipo de ação, né? Então, é bem complicado, né? Por isso que eu sempre pego o exemplo dos norte-americanos, que praticamente todo o treinamento deles, em termos policiais, estão voltados para a parte de atiradores ativos, né? Porque é uma realidade, né? E isso envolve, até mesmo trazendo para a nossa realidade, aqui, vamos dizer assim, Polícia de São Paulo, é uma quebra de paradigmas em vários sentidos, né? E eu tento sempre trabalhar isso com o nosso operador, para o nosso policial saber identificar, falar assim, opa, é uma ocorrência, por exemplo, de caixa eletrônico, de novo cangaço, por exemplo, um procedimento é um. Não, mas situações envolvendo atiradores ativos, várias solicitações no determinado local, várias pessoas vitimadas. Então, o policial tem que saber, né, a gente fala virar a chave ali na cabeça dele para saber adotar os melhores protocolos. E são protocolos que a polícia já tem. Então, basta o policial pegar, saber enfrentar essa situação e atuar da melhor forma possível, né? Seguindo sempre o padrão que o americano fala, né? Stop the killing, depois stop the dying, né? Que é, pare a matança. Como? Pare a matança. Se você chegar sozinho, você vai ter que atuar sozinho. Se você chegar em 2, você vai atuar em 2, em 3, em 4 policiais, né? Em outras palavras, não tem negociação, né, cara? Se você chegando lá, tem que chegar já. Por isso que é muito importante aqui nas alternativas táticas que nós temos, é muito importante entender que quando a gente fala das alternativas táticas, a gente fala negociação, emprego de técnicas não letais, o atirador de elite e invasão tática. Isso não quer dizer que é uma sequência, gente.
São 4 alternativas, você usa de acordo com a necessidade. Já teve ocorrência que eu participei que não teve negociação. Nós vamos direto para a invasão tática, né? A negociação resolve muitas, sem sombra de dúvida, é uma ótima alternativa, mas não resolve todas. E com atirador ativo não tem negociação, gente. Muito legal. Dá para você repetir isso, Bodinho? Tem que ficar marcado aqui. Stop the killing. E stop the dying, né, que a gente fala. Depois... Acaba com o atirador e acaba com as mortes, né? Sim, a gente precisa parar, a gente precisa cessar, né? A gente fala, né? Nós precisamos cessar a ação do agressor. Cessar a ação do agressor. E assim, são conceitos que nós sempre passamos para a nossa tropa, né? A diferente, o gerenciamento de crise estático, né? Que o senhor é referência nesse assunto e está bem enraizado dentro da polícia, né? Que é o conter, isolar, negociar. E o gerenciamento de crise dinâmico, que esse tipo de ocorrência envolve gerenciamento de crise dinâmico. Ele não quer ficar naquele determinado ponto, ele quer ir para outros locais para vitimar mais pessoas, né? Verdade. Mas o patrulheiro, que a gente sempre foca, Coronel, que esse é um assunto que as unidades que fazem patrulhamento, elas têm que ter, por obrigação, acesso a esse tipo de conhecimento, né? Independente da força policial, porque pouco importa se vier um policial militar, um guarda municipal, um policial civil, um policial federal. O importante é o quê? É o agente de segurança pública entrar lá e parar a ação do agressor, né? Só que ele tem que ter o discernimento, que ele pode migrar do gerenciamento de crise dinâmico para o gerenciamento de crise estático, né? Entendi. Que aí sim adota os padrões, aí sim vai acionar o GAT, né? Mas aquele primeiro momento, a gente fala que a ação do policial é essencial, né? E o policial ele precisa ter o discernimento para saber identificar em questão de segundos que tipo de ocorrência que é, para ele ir lá e intervir da melhor forma possível para cessar a ação do agressor quanto antes, né? Bacana. E depois, quando a gente trabalha muito com o nosso patrulheiro também, a questão seguindo o padrão dos norte-americanos, né, que é stop the killing, stop the dying. E como ele faz para parar as mortes? Porque a gente sabe que o nosso operacional ele não tem equipamentos para atender múltiplas vítimas, vamos assim dizer. A gente sabe que muitas vezes o bombeiro ou o SAMU, eles têm um certo tempo de resposta deles também, né? Eles dificilmente vão atuar nesse primeiro momento em conjunto com os policiais, né? Mesmo nos Estados Unidos, eles já trabalham esse conceito. Eles já estão começando a disseminar o conhecimento das equipes médicas intervirem juntamente com as equipes táticas. Não é para segurar um fuzil, para segurar uma arma, muito pelo contrário. É para quando as equipes médicas entrarem no cenário crítico, eles já saberem como que eu faço lá para dar um primeiro atendimento, como eu faço um atendimento remoto com as vítimas, né? Então, é um conceito que, infelizmente, acho que aqui no Brasil acho que vai demorar um pouco para ser inserido, né? Mas estamos rumando nesse objetivo, né? E aí eu trato com os policiais justamente essa questão. Se você vê uma pessoa vitimada ali, basicamente a atuação do policial tem que ser a parte de controle de hemorragia, né? Então, como que ele faz isso aí? Como que ele trabalha? Como que ele faz a leitura no cenário? Mesmo sem equipamento, ele pode fazer muitas coisas, né? Então, é um conceito que a gente trabalha muito com o policial, para o policial do rádio patrulhamento, para ele entender que a ação dele ali, vamos assim, nesse segundo momento, é essencial, né? E não somente nesse segundo momento, nós trabalhamos o terceiro momento de atuação deles, que é a parte de empatia por conta das vítimas e dos familiares das vítimas. Entendi. Então, como que eles começam a montar aquele teatro de operações ali? O que eles têm que fazer para auxiliar, né? E eu trago alguns exemplos negativos que nós tivemos, não somente aqui no Brasil, mas como outros países. Que a ação ali daquele primeiro policial ali, né, uma ação errada por parte desses policiais, trouxe prejuízos enormes. E como o senhor muito bem disse, né? O pós-ocorrência, que seria o quarto momento, quarta fase de atuação, vamos assim dizer, em termos gerais, ele é essencial. Porque se nós não preservarmos aquele local, se nós não estruturarmos aquele trabalho de perícia, para entender um cenário desse é muito complicado, porque já é um cenário devastador, né? É um cenário que traz um impacto psicológico muito grande em cima dos policiais, dos primeiros interventores, né, que a gente fala, utiliza essa terminologia. E se a gente não tiver esse trabalho depois de coleta de informações, de trabalho de informações,
para você entender a sistemática da situação ou como os motivos que levaram as pessoas a fazerem essa ação, é muito complicado, né? E, infelizmente, nós temos alguns exemplos bem negativos em relação a isso aí, né? Mas eu destaco para o senhor, né? Voltando ao ocorrência de 2018, na Catedral de Campinas, foi uma coisa que foi no final do ano, uma região central de Campinas, na Igreja Central de Campinas, acho que é a maior igreja de Campinas, e o fluxo de pessoas ali em torno da igreja era muito alto, muito grande, não somente no entorno, como na parte interna também, né? E quando começou a ter os disparos dentro da igreja, nós tínhamos do lado uma boa quantidade de policiais militares que estavam fazendo a DGEM, né, que é atividade extra do Estado, a polícia proporciona para os policiais fazerem aí. E desses policiais era um sargento do 1º BAEP, que tinha tido instrução comigo 2 meses antes da ocorrência. Nossa, cara. Então ele já entendeu, ele fez aquela leitura rápida. Travou um pouquinho você, não sei se você está me ouvindo. O Boldrini, acho que travou, talvez ele caia e ele volta novamente, não tem problema. Enquanto ele está voltando, deixa eu ver se ele volta. Voltou? Deu uma travadinha. Voltou. Uma travadinha. Você estava falando que Não, parou quando você falou que o sargento tinha sido treinado por você 2 meses antes. Sim, aí o sargento ele foi treinado, teve acesso a esse treinamento na época no 1º BAEP. E quando ele estava lá no local, ele começou a ter aquela movimentação dentro da igreja, os disparos, as vítimas saindo, ele fez a leitura rápida do cenário e entrou na igreja. Ele e o parceiro dele, que sem treinamento nenhum, que tem muitos méritos em cima disso aí, né? E acabaram atuando lá da maneira correta, né? E cessaram a ação do agressor. Então, eu sempre cito esse exemplo para mostrar o quanto que o treinamento, né, e a disseminação do conhecimento, o trabalho com a parte da massificação do conhecimento, das instruções, o quanto que isso reverbera positivamente, né, para a tropa como um todo. Então, isso é muito positivo, né? Bacana. Então, estamos resumindo aqui, né, as condutas, né? Em primeiro lugar, chegou numa situação de atirador ativo, de agressor ativo, tem que parar o atirador. Ponto. Não tem negociação, tem que eliminar, neutralizar o atirador. Segunda coisa que tem que fazer é dar suporte de vida àquelas pessoas que estão, né, feridas gravemente ali. Por isso tem técnica também, que é importante, dentro dos treinamentos que o Boldrini faz, dar técnicas básicas assim, para a pessoa identificar ali uma pessoa ferida e dar um suporte básico da vida. A terceira coisa é o quê? É um terceiro momento, a empatia, né? A empatia com as pessoas que estão feridas, com os familiares que chegam, ou seja, esse acolhimento. E uma última fase, né, Boldrini, se eu conseguir resumir bem aqui o que você falou, é o tratamento pós-crise, que é justamente toda a perícia, toda a preservação do local para poder fazer o entendimento do que aconteceu e a investigação posterior ao fato. São 4 etapas muito importantes aí que o treinamento acaba envolvendo, né? São muito bacana que você falou aqui, resumiu muito bem aí daquilo que é preciso ser feito, né? E aqui a prova, né? A prova que o Boldrini trouxe para nós de uma pessoa que tinha sido treinada e conseguiu, graças ao treinamento, fazer uma intervenção mais rápida e não ficou pior a tragédia por conta dessa intervenção. É isso, né, Boldrini, lá em Campinas? Né? Sim, senhor. É bem esse ponto aí, que a gente fala, né, quando a gente sempre destaca, né, essa massificação do conhecimento é muito importante, né, e eu sempre procuro focar as nossas instruções respeitando a modalidade de policiamento que aquele policial faz, a área onde ele trabalha, os equipamentos que ele tem. Eu e minha equipe, nós focamos muito nessa questão, né? Desde quando nós estamos montando o cenário, que a gente fala muito do enriquecimento ambiental, né? Então, como que a gente monta o cenário, como que a gente avalia o policial, como que a gente faz uma simulação, como a gente orienta o figurante, né? Então, a gente trabalha com N recursos aí, em termos de maquiagem, diferentes tipos de pessoas, cenários. Então, isso é muito importante porque para o policial aprender, primeiro, né, como eu falei para o senhor lá, aprender a se controlar, né? Verdade. E eu treinar o cérebro dele para saber captar aquele máximo possível de informações, que a gente não tem nem que falar o quanto que aquele cenário é devastador, né?
que, por mais que a gente treine, quando a gente enfrentar, nos depararmos com aquele cenário, vai ser um cenário bem complicado, né? E o policial ele precisa aprender, né? Não somente a questão visual, mas a questão olfativa, a questão sensorial, né? E na parte da simulação, na parte prática, a gente consegue referir muitas coisas, né? E eu sempre destaco um ponto extremamente importante, que é a parte da liderança sob estresse. Então, porque em estresse, a gente faz sempre uma elevação da frequência cardíaca, né? Nós trabalhamos com vários tipos de, eu falei, elevação de frequência cardíaca, mas quando o operador ele entra naquele cenário, o policial ele entra naquele cenário, a gente vê o quanto que o treinamento é importante e o quanto que a gente vê se o policial está bem treinado ou não. Então, a gente tenta despertar isso no nosso policial, né? Tanto que muitas vezes eu faço a medição cardíaca do policial antes de ele entrar na ocorrência, na simulação, logo após, depois de um certo período, para ele ter noção como que o corpo dele trabalha essa questão de gatilhos fisiológicos, né? Como que ele reage, desde um dedo no gatilho, uma tomada de ângulo errado, uma falta de qualquer tipo de ação tática ali que faz uma diferença muito grande, né? E o retorno que nós temos por parte da tropa, dos alunos, é muito positivo, né? Por isso que a gente está tentando perpetuar esse treinamento aí para a polícia como um todo. Aí. Polícia e os órgãos de segurança, né? Bacana, muito legal, Bruno. Poxa vida. Olha, eu estou feliz, a gente conseguiu explorar bem o assunto, trazer aí apresentar o problema e também a solução que nós podemos ter para encaminhar ou pelo menos minimizar os riscos, né, diante de uma situação tão forte como são os agressores ativos, né? É muito importante que nós tenhamos a consciência que esse é um problema que acontece com muita frequência nos Estados Unidos. Aqui, menos, mas já aconteceu um número suficiente para que nós tenhamos a coragem e a iniciativa de estar preparado para isso. Parabéns ao que você está fazendo em relação à nossa instituição, você e toda essa equipe aí que resolveu estudar e debruçar sobre esse assunto. Como eu te disse, né, o tempo passa rápido aqui, né, Boldrini? Já estamos conversando há mais de 1 hora. É sempre assim, cara. Para mim é uma alegria, né? Sempre uma conversa fluida, uma conversa instrutiva, muita gente participando aqui. Quero agradecer você aqui que está acompanhando a live. Quem está dando acompanhada aqui, se quiser dar um like aí, o pessoal, já muita gente deu like aqui, legal, a gente fica feliz. Boldrini, estamos chegando ao final. Você quer fazer mais algum aviso, mais alguma recomendação, etc., ou eu posso fazer as perguntas para você, aquelas que eu sempre faço para os convidados, uma frase que marca a tua vida, um livro e um filme? Coronel, só retornando o que eu disse anteriormente, né? É uma coisa muito importante que a gente tem que levar para a nossa vida profissional e para a nossa vida pessoal, né? Que a pior decisão a ser tomada num cenário crítico é não tomar uma. A gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que estender a mão, né? Para justamente, se a gente fizer uma ação simples, no futuro a gente pode evitar situações muito problemáticas, vamos assim dizer, né? Então é muito importante isso aí. Legal. Então vamos lá. Agora a gente quer conhecer o capitão Guilherme Boldrini, pessoa aqui, sabe? Tirando a farda um pouco, aquilo que marca a tua vida. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os meus convidados. E a pergunta é sempre uma frase que marca a tua vida, um livro que você recomenda e um filme e o porquê. Coronel, primeiro a frase, né? Eu acho que a frase que eu aprendi muito com os norte-americanos que eu levo para mim, né? Tanto pessoalmente como profissionalmente falando, que é a seguinte: se eu entro numa luta justa, eu não me preparei corretamente. Então, eu nunca vou entrar numa luta justa, né? Então, eu sempre tenho que me preparar mais que meu adversário em todos os aspectos, né? Então, é uma coisa que eu levo muito para mim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e eu sei quanto que isso reverbera de uma maneira positiva aí, né? Profissionalmente falando, não tem nem o que falar isso aí, né? Bacana. Frase. Deixa eu só fazer eu adorei essa frase, porque essa frase dialoga com duas lições que eu trago no meu livro sobre performance, né? Uma delas, não está no livro, mas é uma frase que me marcou muito, quando tem lá o pensamento do samurai. O samurai tem uma frase que fala assim: faço como é que ele fala, o samurai?
faço da minha imprudência a minha derrota, alguma coisa assim. Ou seja, eu sou responsável pela minha derrota porque eu fui imprudente. Essa frase dialoga com o que você falou, da mesma maneira que dialoga a lição do estrategista. O estrategista desenha 3 cenários. O otimista vai dar tudo certo, o realista esse é o que tem de acontecer, de acordo com os indicadores, e o pessimista é o cenário que vai dar problema. O verdadeiro estrategista, ele sempre prioriza o pior cenário. Vale dizer, eu me preparo para o pior. Eu posso até esperar o pior, mas eu me preparo para o pior. Dialoga com a frase que você disse. Aí não quis Com perder certeza. a chance de fazer essa réplica. E o livro e o filme? O livro é On Killing, do coronel Dave Grossman, né, que ele trabalha a parte da psicologia de combate. Ele faz várias abordagens nesse tema aí, né, traz muitos casos do Exército dos Estados Unidos. Então, é um livro muito importante, ainda mais que utiliza muitos exemplos que ele passa no livro, que trabalha muito essa questão da psicologia de combate, né. Então, é um livro, recomendo a leitura aí, é excelente leitura aí para quem gosta dessa área de atuação, né? Bacana. E o filme, Bodrini? E o filme, eu falo para o senhor do Marcados para Morrer, né, que é um filme que trata 2 policiais de radiopatrulhamento, se não me engano, de Los Angeles, nos Estados Unidos, e que mostra que mesmo eles estando numa unidade de radiopatrulhamento, eles conseguem fazer a diferença em uma série de aspectos, em termos de produção, motivação, interação e assim por diante. Então, é um filme muito bom, né? E mostra o quanto que, independente de onde você estiver, você consegue fazer diferença. E para a gente, polícia, não tem nada melhor você prender o ladrão aí e fazer cumprir a lei como um todo aí. Bacana. Olha, é raro chegar a algum filme que eu não tenha assistido, aqui eu sou muito cinéfilo, assim, sabe? Eu gosto muito de filmes, os meus convidados, quando falam os filmes, normalmente eu já assisti, né? Algumas vezes até coincidem com os filmes da minha preferência também. Mas esse, para mim, é novidade, anotei aqui, eu não assisti esse filme, eu vou assistir. Aproveito na mensagem do seu filme para fazer uma homenagem a todos os policiais de radiopatrulha, né? Esses são os nossos heróis, né? Eu sempre falo, Bodrini, quando o GAT chega na ocorrência, e eu chegava, eu já sabia quantos criminosos tinham, o que tinha acontecido, as armas que tinham. O meu trabalho era muito mais seguro, ao contrário do policial de área, que recebe um chamado para atender uma ocorrência, não sabe o que ele vai encontrar. A vocês, Sim. A minha homenagem, vocês são os verdadeiros heróis. Eu sempre tive muito cuidado, viu, Bodrini, nas minhas ocorrências do GAT, de enaltecer os primeiros interventores, sabe? Os policiais de área que eram os primeiros a chegar, que tem aquele trabalho duro de pegar a crise naquela situação super, né, delicada, tem que fazer o isolamento da área, a contenção da crise e ainda estabelecer um processo de comunicação, muitas vezes sem ter muito conhecimento de negociação, e fui muito privilegiado de ter pego ocorrências muito bem encaminhadas e ficou muito mais fácil o meu trabalho, mas o risco maior sempre foi o deles, né? Muito obrigado aí na sua indicação aí, a gente, do filme Marcados para Morrer, que são 2 policiais de rádio patrulha, me fez fazer essa homenagem. Estamos chegando ao final aqui, e agora é hora da despedida, né, Bodrini? Quero agradecer você mais uma vez, quero agradecer as pessoas que nos acompanharam, tem gente aqui com o sobrenome Bodrini acompanhando aqui, devem ser seus familiares. Muito obrigado por prestigiar esse excelente profissional que eu conheço há muitos anos. Que bom, sabe, Bodrini, que você se enveredou por esse trabalho de pesquisa. Fica aí a dica para você que nos acompanha aqui, se quiser se aprofundar sobre esse tema, entre em contato com o Bodrini, liga aqui para o CT de Segurança, liga para mim, faz contato pelas redes sociais e vocês terão, da minha parte, o compartilhamento do contato do Bodrini para poder ajudá-los aí no enfrentamento desse tão importante tema. A palavra está com você para a despedida, Bodrini, seus agradecimentos que você queira fazer. Coronel, primeiramente agradeço a oportunidade do senhor abrir o canal do senhor para a gente explicar um pouco aí desse projeto nosso, que temos muito trabalho pela frente, espero contar com a ajuda de muitas pessoas, né? Tenho muitas pessoas para agradecer, que sempre estão nos ajudando a engrandecer o projeto como um todo, desde a parte teórica quanto a parte prática, né? Então, desde o pessoal dos batalhões que eu já passei, que eu já trabalhei, o pessoal da academia do Barro Branco também sempre nos auxilia, entre outras unidades aí que sempre são excelentes parceiros nossos aí.
estão ajudando a engrandecer cada vez mais aí o nosso projeto aí. E a intenção é perpetuar isso para mais pessoas aí, não somente aqui no São Paulo, mas Brasil como um todo aí. Maravilha. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu vou aproveitar para agradecer todas as pessoas que estiveram acompanhando a gente aqui na live. Acabei de ver aqui a entrada do meu irmão. Barão, nós fizemos uma homenagem para você no comecinho da live. Se você não assistiu inteira, depois a gente compartilha contigo. Mas eu tive muita alegria de compartilhar esse baita projeto que foi a propulsão hipersônica. Contei um pouquinho aqui para o nosso público essa experiência. Pedi permissão para o Boldrini, meu convidado, sobre o tema atiradores ativos, agressores ativos, para fazer uma menção honrosa aí a esse grande projeto da Força Aérea Brasileira, que coloca o Brasil na mesa dos grandes, né? E eu fiquei muito orgulhoso de todo esse projeto e depois da sua descrição, saber cada passo, quantas etapas tem para serem cumpridas para alcançar aqueles 6 segundos lá, né? Tanto trabalho para 6 segundos para pôr um foguete no ar e fazer com que a velocidade Mach 6, quase Mach 5, Mach 6, 6.000 quilômetros por hora, ativasse um motor, e isso coloca o Brasil num outro patamar. Muito obrigado aí a todos os pesquisadores, mas voltando aqui, obrigado, Boldrini, obrigado por ter aceito o convite, obrigado você que nos acompanhou aqui nessa live, espero que esse tema tenha aí, de certa maneira, chamado a sua atenção e obviamente, transformar essa consciência numa ação, né, importante para poder treinar sua gente, para poder estudar esse tema antes que algo aconteça, porque se acontecer com gente treinada, com certeza os prejuízos são muito mais, né, os danos colaterais, as mortes são minimizadas. Boldrini, parabéns por ter se debruçado nesse assunto, você e tantos outros aí que estão nessa labuta. Que alegria tê-lo aqui, revê-lo, né? Quero aproveitar para desejar para você aí, estamos na semana do Natal, um ótimo Natal para você, para toda a sua família. Manda um abraço aí para o Coronel Fernando, para o Coronel Nery, e agradeço também a liberação sua para estar conosco aqui. Agradeço a comunicação social da Polícia Militar, minha parceira aí, estamos muito integrados aqui, tanto para convidar os nossos oficiais, nossos praças aqui para as lives, como também nos assuntos que envolvem a TV Record, naquilo que a gente pode engrandecer e mostrar verdadeiramente o trabalho desses valorosos homens e mulheres que compõem a Polícia Militar. Super obrigado a todos aí pela presença e até a próxima quarta-feira. Não percam, vai ter, semana que vem, mais um Linha de Frente, onde a gente compartilha aqui trajetórias, profissionais maravilhosos e gente que realmente faz a diferença na linha de frente e que ajuda a fazer desse país grande um grande país. Até a próxima quarta-feira, vejo vocês. Muito obrigado, boa noite.